Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Crise em Montecito. Isso está reverberando em vários noticiários. Muitas notícias referente a dinheiro. A falta, ou pelo menos o casal de Montecito está apertado para pagar as contas. Será mesmo? Vamos lá, porque a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui no canal. Mas agora temos informações bem interessantes. E por que esse movimento de 2026 de visitar, render com os títulos de uma forma mais diferenciada ou modernizar as visitas não reais faz muito sentido neste aperto do Duque e a Duquesa Diva? Vem que eu vou te contar. Eu sou Edu Coutinho, este é a Hora da Resenha. Peço para você se inscrever, peço para você curtir, deixe o seu like, tá bom? É importante. Comente, ative as notificações, compartilhe. Além disso, hype esse vídeo e olha, faça parte da minha corte, seja membro, é muito importante, você vai estar ajudando bastante. Vai lá, já tem minhas duquesas, obrigado e vamos que vamos. Vira e mexe esse assunto, pelo menos, de uma crise financeira de Harry e de Meghan e da vida luxuosa que ambos levam nos Estados Unidos em Montecito, vem sendo sempre jogado na mídia. Desta vez, quase todos os veículos de imprensa jogaram esta matéria. No caso da OK Magazine, a ideia seria detalhado algumas questões que são relativamente novas para quem acompanha a realeza britânica. Isso estaria ocasionando, ou pelo menos dando ao casal dor de cabeça para fechar, né, a dinâmica financeira no final do ano e também, de certa forma, financeiramente um casal aí, né, apertado, como diz a matéria, tá? A Caroline, OK, The Sun, vários outros veículos mostram que isso desemboca no relacionamento de ambos. O que a matéria já coloca de cara? É importante a gente colocar, antes de tudo, o Harry vai ficar pobre? Não! O Harry tem o Harry recebeu a herança da mãe, 300 milhões, porque tinha uma regra estabelecida, só podia mexer em determinada idade. Esta herança serviu para a transição, tá, do Harry para os Estados Unidos. Então, tem boa parte já empenhada. Então, esses 300 milhões que rendeu, ele recebeu 10 milhões, que a gente vai colocando aqui, convertendo 300 milhões, tá? Mas se a gente pensar bem, uma mansão, a vida luxuosa, mudar de país, roupas, eventos, viagens, que agora são tudo pago, né? Patrocinado, eles começam a ter essa dificuldade financeira. Eu estou dizendo aqui os números da primeira herança de Diana. Existe também uma grande confusão. A rainha mãe, tá? A bisavó do Harry e de William, mãe da rainha Elizabeth II, que deixou uma herança. E ela deixa ali, quando ele completar 40 anos, parecido com o testamento de Diana, mas o testamento de Diana foi dividido entre os irmãos igualmente. O da rainha mãe, ela jogou, pensou, vou dar uma parte maior pro Harry, porque o William já vai ter o ducado de Cornualha, ele já vai ter a herança da própria rainha, que vai quase a maioria pro monarca, como o rei Charles, porque a herança da rainha é um segredo, não se pode abrir. E já está condizente com o monarca, o rei Charles e o príncipe de Gales, o William. Tradicionalmente segue essa dinâmica. Então, na teoria, Harry não recebeu nada da avó, e sim da bisavó, que também foi uma senhora quantia, cerca de 100 milhões, chegando aí a quase 400 milhões de reais, vamos dizer. Então, existe ali um montante, um capital de giro. Só que esse capital de giro precisa rodar. Se ele parar e só sair, aí, gente, a crise vem. Então, nessa matéria,
é pontuado, por exemplo, o custo da mansão. Existe a ideia que Harry foi lá e comprou essa mansão, e não é bem assim. Como todos os meros mortais, existe um parcelamento e uma penhora deste imóvel. Então são parcelados, e as parcelas são bem salgadas. Existe um custo estimado do casal por ano de 6 milhões base, tá? Em gastos da casa, da mansão, né? Funcionários, escola, roupas, né? O closet enorme de Meghan, de Harry. Por quê? Eles não têm mais serviço de segurança também que eles pagam. Então é um valor altamente, muito caro, 6 milhões de dólares. Convertendo aqui para nós, vamos dizer que vai para 30 milhões de reais por ano. Já vai quase toda, né? Herança. Se a gente não está tendo dinheiro entrando, a gente já observa que existe uma crise eminente. Então a gente não está querendo dizer que os dois estão pobres. Uma informação é que Meghan teria a iniciativa de capitalizar. Exemplo, como intensificar mais as vendas e produtos da sua marca Ice Ever, que eu já disse que não é ainda um amplo negócio ou aquilo que traz um retorno financeiro para o casal. Além dela expandir também contatos e até mesmo fazendo seu network, tendo amigas poderosas para ter um conjunto de informações e até mesmo fazer com que tenha mais lucratividade. Até mesmo a ideia da viagem passou pela Meghan em rentabilizar, pelo menos a ideia de onde passar a receber. Tudo Meghan vê com essa questão e no olhar mesmo de lucrar. E esse contraponto é diferente do príncipe Harry, que teria a ideia filantrópica, não receber em troca. Por exemplo, o Harry esteve fazendo aí algumas palestras, mas ele não recebeu nada em troca por elas. Parece que Harry ainda pensa muito como realeza, já que o trabalho dele, de certa forma, era recompensado, já que ele trabalhava para a coroa, recebia através aí das suas aparições automaticamente. Só que agora tem que correr atrás. Isso também é um fator diferente para o casal que vem enfrentando aí a dinâmica com gastos grandiosos. Eu falei da hipoteca que chega quase a 15 milhões, e também foi revelado esse valor através do informante da matéria que vem circulando tanto na Page Six como também no Radar Online. Quando a gente observa, a Netflix acabou aquela parceria com o site de marca pessoal de Meghan, que não é um sucesso. É apenas um jeito de dizer que Meghan tem um trabalho, vendendo geleias e bugigangas nessa loja. Eles têm um contrato com a Netflix ainda que tem milhões, e é um bom contrato e que salva, de certa forma, esse montante, mas esse contrato também, essa parceria, está deslizando. Eles tinham parceria com a Spotify e acabou sendo chamados de vigaristas pelo próprio CEO da empresa. Gente, então essa história foi bastante reverberada. E cada vez que ele se aventura em fazer algo, existe problemas. Claro que a gente tem muito dinheiro na venda das informações da família real, em livros, a série, outras coisas que eles fazem, mas o gasto é muito maior que a entrada. É importante a gente falar. É matemática. Entrou, saiu. Só está saindo e não está entrando, isso aqui vai diminuindo, isso aqui vai crescendo e vira uma bola de neve. Há quem diga também na matéria atrás que lembra muito um ex-duque, o Duque de Windsor, que foi ex-rei Eduardo VIII, que viveu em Paris, e ele tinha aquela vida também de pompa e circunstância no início e caiu, foi decaindo. A esposa dele, a senhora Wallace Simpson, já tinha, quando morre depois, bem depois do Duque, do ex-rei, tinha uma mansão já muito destruída, sem nenhuma pessoa ajudando ou pessoas, amigos ajudando. E há quem diga que Harry e Meghan já correm para, não amigos, mas pessoas que têm dinheiro
E esse é o grande problema quando o título entra, quando existe a comercialização dos títulos. A gente também tem a história do Andrew, ex-príncipe, que tinha negócios não somente com Epstein, mas com outras figuras. E aí, quando envolve esse dinheiro, a forma de se tratar com pessoas, né, da elite global e de dinheiro, financiamento, as coisas vão se complicando. E aí o desespero porque tem que manter a vida. Uma fofoquinha também, que Harry passou a ser piada, isso mesmo, piada em Hollywood, aí pelos funcionários dele, porque ele não tem moral alguma com a esposa, porque Meghan gasta sem pensar, ó, ela gasta. E é coisa assim, só a Meghan 6 milhões, então a gente tá falando de 30 milhões, basicamente, dos cuidados, tá? Anuais, o básico. E a gente tem que contar o pessoal, as regalias, né? Um café de Harry e Meghan, gente, é caro. Não existe em nenhum momento a palavra vamos segurar, vamos poupar. Lembrando também que o rei Charles dava uma mesada para o filho. Há quem diga que ainda acontece essa mesadinha. Existe também muitos diálogos que o rei ainda tem um caminho de comunicação com o Harry, mesmo antes aí daquele encontro em setembro, com intervalos de silêncio do rei Charles, porque quando o Harry faz uma coisinha, o rei para de falar, mas volta a falar. Isso ali, né, por detrás das coisas, acontece então que essa crise financeira vai se aproximando e vai se tornando então, aí este gasto da então, senhora diva é também motivo de piada, porque não tem nada, porque Harry não consegue segurar a esposa e os gastos, né? Isso já vem, gente, lá quando eles moravam dentro ali do castelo de Windsor, né? Dentro dos arredores. Meghan não gostou, comprou uma casa, ganhou uma casa da rainha, reformaram com dinheiro público, foi uma confusão. Então, gasto com os dois para viver essa vida que eles vendem. E aí tem gente que acredita que eles vivem de filantropia somente, né? E quando eu digo isso, não é só o príncipe Harry que quer dinheiro, porque o William também ganha bastante, foi revelado alguns números aí do senhor William. Então a gente observa que realmente é sobre isso. Essas viagens de 2026, então, fica cada vez mais clara que é uma tentativa, um modelo de uma realeza capitalizada. De uma forma moderna de capitalizar os recursos oriundos da titularidade dos títulos que eles carregam. Então eu vou cobrar por foto, eu vou cobrar pela pessoa que senta, eu vou cobrar aqui, vou postar minhas fotos com meus filhos, vou vender velas através dos meus filhos, eu não mostro eles, eu gero curiosidade. Existe então esse mecanismo e uma nova forma que para mim é um desespero e que precisa de render. Então vamos render nas viagens, vamos render nas palestras que nós vamos aparecer. Se tiver uma entrevista, a gente vai cobrar. É assim que funciona. Surpresa, bem-vindo ao mundo dos negócios. É mais ou menos assim que funciona. Então, a Meghan é essa parte pensante de vamos comercializar, a gente precisa. Por isso que ela não abandona os títulos. E nem o Harry. É por isso que Harry vem a público e diz: membro trabalhador da realeza, porque é através disso que ele vai capitalizar, é através disso que ele vai receber convites para poder viajar, pago, tá? Pelos patrocinadores, segundo as informações. Então, existe todos esses dramas por conta financeira. E aí vale uma reflexão. Sem dinheiro, com uma crise, apertados, o casamento pode ruir por conta, claro, evidente, dessa vida que não tem mais o porquê de ficar junto. É o que o Radar Online diz e é o que a Page Six também traz, essa matéria da Page Six. É isso mesmo. Então, a gente está falando de páginas importantes que cobrem aí a realeza britânica. É uma notícia bem reverberada e que afeta o relacionamento dos dois. Gente, saúde financeira realmente afeta a vida de um casal, ou fortalece ou destrói de vez, tá? Então a gente tem essas movimentações, muitas matérias sobre este assunto. E eu também acredito, a matemática é infalível. Se não entra e só sai, uma hora as coisas apertam. E eu observo o movimento desde o início do ano de 2026 como um desespero financeiro. Essa tentativa de reaproximação pelo pai ou
essa coisa toda é porque sabe que o futuro está se aproximando, um futuro rei, que é o William, a torneira vai se fechar e vai ficar mais difícil de rentabilizar e é preciso fazer um pé de meia para continuar a luxar. Ó que bonito, viu? É isso, o que vocês acham? Quero que vocês comentem com essas novas informações, casa parcelada, dinheiro, muito dinheiro, ostentação, saindo, nada entrando, e o caixa vai ficando difícil e apertado para os dois. Comente aqui, aliás, hashtag caixa, vou saber que você ficou até o final. Me sigam, @edu_coutinho com vocês, te espero lá. Fui.